Olá, seja muito bem-vindo ao nosso canal Teologia Simplificada. Eu sou o pastor Felipe Mercadante e vou estar conduzindo vocês através dos nossos estudos. Desde já, eu quero te convidar você a curtir os nossos vídeos, a comentar aqui também no nosso canal. Você está assistindo os vídeos, não está curtindo, está esquecendo de curtir. Então, para você não esquecer, antes da gente continuar, já aperta aí o botão do gostei, que aí você ajuda o canal a estar sendo divulgado, né? Se inscreve também, ativa as notificações para você ficar por dentro toda vez que a gente soltar um vídeo novo. Você já vai ser notificado para você poder assistir e acompanhar aqui os nossos estudos. Tá bom? No nosso estudo de hoje, nós vamos falar sobre o cristão e as suas cargas. Em outras palavras, levai as cargas uns dos outros, baseado no texto de Gálatas 6, do versículo 1 ao versículo 5. Vamos ler então juntos a palavra do Senhor? Gálatas 6, de 1 ao 5, diz assim: Irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vós que sois espirituais, deveis restaurar essa pessoa com espírito de humildade. E cuida de ti mesmo, para que não sejas tentado também. Versículo 2. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Pois se alguém pensa ser importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas cada um avalie o seu procedimento, e então terá motivo para orgulho somente em si mesmo, e não nos outros, porque cada um carregará o seu próprio fardo. Só até aqui. Bom, vamos compreender primeiro o texto, tá certo? Vamos analisar primeiro o nosso contexto e depois a gente vai então entrar na nossa aula propriamente dita hoje. Então, primeiro, contexto de Gálatas capítulo 6, o apóstolo Paulo está declarando que nós devemos levar as cargas uns dos outros. E com isso está afirmando pelo menos duas verdades. A primeira verdade é que todos nós temos cargas para serem carregadas, certo? Quando ele fala levai as cargas uns dos outros, ele parte do pressuposto que todos nós temos cargas. E a segunda é que Deus deseja que nós nos ajudemos mutuamente a carregar as cargas uns dos outros. Então, todos nós temos cargas para carregar e ao longo da caminhada nós vamos carregar nossas cargas e ajudar os irmãos a carregarem as suas cargas também. Eu quero fazer com vocês hoje aqui uma primeira parte desse contexto e uma segunda parte nesse contexto. Por quê? Porque é importante, antes da gente trabalhar cada tópico aqui da estrutura e tudo mais na nossa lição, compreender uma aparente contradição que aparece nesse texto. Não sei se você reparou no momento que nós estávamos lendo, e aí eu vou repetir com você dois versículos. Vou repetir com você o versículo 2 e vou repetir com você o versículo 5. Observe bem. O versículo 2 diz: levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. Levai os fardos uns dos outros, e assim estareis cumprindo a lei de Cristo. E o versículo 5, ele diz: cada um carregará o seu próprio fardo. E a questão aqui é a seguinte: bom, se cada um vai carregar o próprio fardo, como é que a gente vai ajudar cada um a carregar o seu fardo? Como é que é isso? Parece contraditório. Ou eu ajudo a pessoa a carregar o seu fardo, ou então ela vai carregar cada um que se vire, né? Cada um está por conta própria, então você carrega o seu aí, eu carrego o meu aqui, está tudo certo. Não é isso. No primeiro momento pode parecer isso, mas eu explico. Lá no versículo 2, a palavra que aparece aqui no texto original, no grego koiné, o texto do Novo Testamento, foi escrito em grego koiné. Então, no versículo 2, a palavra que aparece para fardos é a palavra baros. Guarde essa informação. Baros. Baros significa uma carga muito pesada, uma carga que está além das minhas forças para carregar. Então, no versículo 2, quando fala assim, levai os fardos uns dos outros, está falando levai, a palavra aqui é baros, um fardo muito grande, que eu não consigo carregar sozinho.
E para esse fardo eu vou precisar de ajuda. Dá para perceber? Porque é um fardo que está além das minhas forças. Então, levai os fardos uns dos outros. Existe um fardo a ser carregado, ele está além das minhas forças e eu vou precisar de ajuda. No versículo 5, a palavra que aparece, porque cada um carregará o seu próprio fardo. No finalzinho, o seu próprio fardo é a palavra portion. Portion também poderia ser usado para mochila. No grego, um fardo pequeno. Sabe, alguém que faz uma mochila, por exemplo, para ir acampar. Você vai lá, monta uma mochila, claro, ela é um fardo, você vai precisar carregar, existe um peso ali, mas é um peso possível de ser carregado. Então, portion era uma palavra usada, por exemplo, para a mochila do soldado que está indo para a guerra. E aí esse soldado ele vai ter que carregar. Só que existem outros itens, vamos pegar esse exemplo do soldado aqui que eu mencionei. Existem outros itens no exército que precisarão de mais de um homem para carregar. Né? Vamos imaginar que está carregando aqui alguma arma para o combate lá, para o exército. Então, o soldado vai ter que carregar a mochila dele, vai ter que ajudar o outro a carregar aquele outro aparelho pesado para a guerra. Então, a mochila seria portion, a carga pesada que precisa de mais de um homem seria baros. Deu para entender? Então, o texto não se contradiz aqui. Ele está falando de expressões distintas. No nosso estudo, todo esse estudo aqui que você vai trabalhar com a sua igreja, com seus alunos, você vai se concentrar na palavra baros, nessa carga que uma pessoa sozinha não consegue carregar, tá certo? Nós não vamos tratar, é importante dizer isso, nós não vamos tratar nesse estudo daquele fardo que a pessoa pode carregar, que é algo para ela, uma missão dela, ela vai conseguir carregar isso, aquilo está posto para ela por Deus, então ela poderia facilmente carregar aquilo, né? Porque é claro que você sabe que tem pessoas que às vezes acabam fazendo corpo mole, né? Acabam não assumindo as responsabilidades que elas têm ao longo da vida. Então vamos dizer que essa seja o portion, é o fardo que aquela pessoa tem que carregar, ela tem que assumir. Mas ao longo da nossa vida cristã, da nossa caminhada, muitas vezes você vai passar por problemas, você vai passar por adversidades, por tempestades, por aflições de todo tipo, com cargas muito além das suas forças. E aí, nessa hora que você estiver enfrentando isso, você vai precisar de pessoas. Você vai precisar de pessoas que te ajudem a carregar esse fardo. Então, é desse fardo que a gente precisa se concentrar aqui para entender esse texto. Tá bom? Qual é a grande ideia, então, do estudo? Todos nós temos cargas para serem carregadas. E Deus não quer que carreguemos todo esse peso sozinho, mas que nos ajudemos. Então, todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldades, todos nós vamos passar por aflições. E o que Deus espera de nós? Que nesse momento a gente possa se ajudar uns aos outros, a gente possa dividir a carga, a gente possa levar a carga uns dos outros, e aí dessa maneira, fazendo isso, nós vamos estar cumprindo a lei de Cristo, tá certo? Então, esse é o porto para onde a nossa embarcação está indo, fazer com que a igreja perceba isso, que isso é importante para a construção de um relacionamento saudável na igreja. Esse é mais um dos mandamentos recíprocos que aparecem na palavra de Deus. Aquele mandamento que a gente vai exercitar na igreja para a construção de relacionamentos saudáveis. Então, ao longo desse estudo, nós vamos dividir ele em dois momentos, em duas partes na sua estrutura. Nós temos a primeira parte, todos carregamos cargas, e uma segunda parte, ajudando uns aos outros, né, a carregarem as suas cargas. Então, nessa primeira parte, qual é a grande ideia dessa primeira parte? O Senhor Jesus levou sobre si toda a carga da culpa pelos nossos pecados. Então, não é dessa carga que nós estamos falando. No entanto, isso não nos deixa livres de enfrentarmos problemas e adversidades. Tá certo? A carga que Jesus levou é a carga da culpa pelos pecados. A carga que nos está posta é a carga dos problemas, das lutas, das adversidades. E no segundo momento, ajudar alguém a carregar o fardo é um exercício de amor
que precisa ser entendido e praticado na igreja, tá certo? Então, esses serão nossos dois argumentos principais para sustentar essa ideia de Gálatas capítulo 6. Bom, vamos passar para a nossa primeira parte especificamente. Você já entendeu essa grande ideia dessa parte. Todos nós carregamos cargas. Só que é importante a gente falar aqui, porque a gente vive num tempo na igreja, na vida da igreja, onde as pessoas muitas vezes acreditam que o fato dela ter aceitado Cristo na vida dela, em algum momento, ela ganhou ali um passaporte. E aquele passaporte agora diz que ela está livre de todo tipo de problema. É assim? Bom, aceitei Jesus, então a partir desse momento, a partir de hoje, meus problemas acabaram. Não vou ter mais problema, não vou ter mais dificuldade na vida, não vou mais ficar desempregado, não vou ficar nem gripado, eu não fico porque eu aceitei Jesus. Infelizmente, tem gente vendendo esse tipo de discurso por aí afora. Mas a gente está aqui para aprender à luz da palavra de Deus o que a Bíblia diz sobre isso. E o que a Bíblia diz sobre isso? Em João, capítulo 6, versículo 33, Jesus nos disse que no mundo nós teremos aflições. Então, é uma declaração, uma afirmação. No mundo tereis aflições. Ponto. Preciso compreender isso. O fato de eu ter aceitado Jesus, eu não ganhei um passaporte premiado. Ter a presença de Deus em minha vida, ter aceitado a Cristo, não me livra de passar por dor e sofrimento. O que isso me dá é a certeza da presença de Deus em meio às dores e sofrimentos que eu enfrento na minha vida. Então veja, estar com Jesus no barco não significa ausência de tempestade, mas significa a certeza da presença de Deus em meio às tempestades. E é isso que nós precisamos entender, para a gente começar aqui a entender que todos carregamos cargas. Por quê? A partir do momento em que eu percebo isso, e eu entendo isso à luz da palavra, eu vou entender, bom, é por isso que na minha vida eu enfrento lutas e problemas. Primeiro ponto. Segundo ponto, o fato de que Cristo morreu na cruz apaga sobre mim a culpa pelo pecado. Mas enquanto nós estivermos vivendo nesse mundo, nós vamos enfrentar os problemas que existem nesse mundo. Então a gente vai enfrentar a doença, vai enfrentar o desemprego, vai enfrentar o abandono, vai enfrentar a traição, vai enfrentar todo tipo de mazela que existe na humanidade por conta do pecado. E nós estamos sujeitos a isso. Outro fator que deve ser entendido aqui é todos os grandes homens de Deus nas páginas da Bíblia enfrentaram momentos de luta, enfrentaram momentos de provação. E eu e você não seríamos diferentes. Então é claro que nós vamos enfrentar momentos de luta e momentos de tribulação. Isso faz parte da vida cristã. Né? São os dias em que Deus está formando o nosso caráter, são os dias onde Deus está ali exercitando, né? E nos ajudando a exercitar, melhor dizendo, a nossa fé. E até Jesus, e aqui eu coloco como exemplo, que até Jesus também, enquanto homem, viveu um momento assim, um momento de dor, um momento de aflição. E qual foi a atitude de Jesus? Olha só que lição maravilhosa na palavra de Deus. Vai falar que Jesus, lá no Getsêmani, e aí você sabe que a palavra Getsêmani, né, significa o campo onde se prensa o azeite, onde você tem que espremer ali para conseguir o suco da fruta. Então, lá no Getsêmani, onde Jesus estava sendo realmente espremido, esmagado, ele sente uma dor que ele fala, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Mateus capítulo 26, versículo 38. Olha, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Nesse momento de dor, de angústia, de sofrimento, o que foi que Jesus fez? É isso que a gente precisa mostrar para as pessoas no momento dessa aula. O que foi que Jesus fez ao estar enfrentando aquele momento? Ele buscou Pedro, Tiago e João. E levou João mais para um outro canto. E ali ele abriu o coração para Pedro, Tiago e João. Compartilhou com eles a dor que ele estava sentindo. Então nós podemos dizer que até Jesus, enquanto homem ali, como um homem naquele campo, sendo esmagado, sendo moído, teve a coragem de desabafar, de pedir ajuda, de colocar para fora.
E é isso que nós também precisamos entender nessa lição. Porque eu posso estar com uma carga muito pesada, uma carga que eu não consigo carregar sozinho, mas pode ser que eu não esteja pedindo ajuda, esteja cometendo o pecado do orgulho, ou não me sinto seguro. Porque nesse momento, provavelmente, pode ser que alguém diga assim, mas, meu irmão, você que está aí dando a aula, deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei se eu teria um Pedro, um Tiago e um João para confiar e dizer o problema que eu estou passando. Bom, se isso acontece, se não existe um Pedro, Tiago e João na sua vida com que você tenha essa confiança para desabafar e para pedir ajuda, e para pedir socorro, e para falar, olha, eu estou carregando uma carga que está muito pesada, então você precisa entender que a responsabilidade é sua, a responsabilidade de construir esse tipo de relacionamento. Nós falamos aqui, quando a gente falou sobre a amizade, que Jesus construiu com os discípulos um relacionamento profundo, abençoador. Então, Jesus construiu intencionalmente esse relacionamento com essas pessoas, com Pedro, Tiago e João. Então, se eu construo intencionalmente, essa é uma responsabilidade minha, quando chegar o tempo, porque eu construí esses relacionamentos, eu também terei um Pedro, Tiago e João, alguém com quem compartilhar. Mas a lição que fica é, eu não posso abrir mão, porque nem Jesus, enquanto homem, abriu mão de ter um Pedro, Tiago e João. Né? Então, quanto mais nós, quanto mais eu e você, não precisaríamos disso. E o segundo ponto é que nós precisamos ajudar os outros a carregarem seus fardos. Então, no primeiro momento, eu peço ajuda, eu tenho a coragem, eu abro meu coração, peço ajuda. No segundo, ajudar alguém a carregar o fardo é um exercício de amor que precisa ser entendido e praticado na igreja. Houve um momento, vamos dizer assim, no primeiro ponto, onde eu precisei de ajuda e busquei ajuda em um Pedro, em um Tiago, em um João, pessoas com quem eu podia compartilhar, dizer o que estava acontecendo dentro de mim para que me ajudassem a carregar. Nesse segundo momento, perceba, eu sou aquele que vai ajudar alguém a carregar o fardo dele. Eu sou o Pedro, Tiago e João de alguém. Eu sou a pessoa que vai estar ali para ajudar a carregar o fardo uns dos outros para assim cumprir a lei de Cristo. Por que cumprir a lei de Cristo? Para que a gente possa entender na igreja que o evangelho não é apenas um conjunto, um discurso bem elaborado, não. Mas que o evangelho é algo prático. O evangelho é algo que se pratica, é um amor que não é só de palavras, é um amor de gestos. Então, quando eu ajudo você a carregar o seu fardo, eu estou fazendo com que o meu amor deixe de ser apenas um sentimento e ele dê lugar a uma ação concreta. Então, eu estou fazendo um exercício ali. Por isso eu coloquei essa imagem aí do rapaz ajudando mesmo. Imagina que ele está aqui, está os três aqui em cima e diz assim, olha, eu amo você. Pô, mas eu estou aqui, estou tentando subir, me ajuda. Não, mas eu te amo. Só de discurso, só de palavra, não. Eu vou estender a mão, eu vou fazer força para puxar ele para cima. Aí há um outro exemplo maravilhoso para a gente aprender isso na Bíblia, lá em 2 Timóteo 1, a partir do verso 16, na verdade, a partir do verso 15, tá certo? Aí está no slide 16, mas é a partir do 15, porque vai dizer assim, ó, bem sabes que todos os que estão na Ásia me abandonaram. Isso é o apóstolo Paulo falando. Bem sabes, todos que estão na Ásia me abandonaram. Entre eles, Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes ele me trouxe ânimo e não se envergonhou de eu estar na prisão. Pelo contrário, quando chegou a Roma, procurou-me com persistência e me encontrou. O Senhor lhe conceda naquele dia, obtenha misericórdia diante do Senhor. E bem sabes quantos serviços ele me prestou em Éfeso. Então, o que Paulo está dizendo? Paulo está falando para Timóteo, está escrevendo a Timóteo na sua última carta pastoral, e ele faz questão de mencionar um homem chamado Onesíforo, né? Um nome aí bacana para as irmãs que estão assistindo essa aula, colocar no seu bebê que está para chegar.
Você escolheu o nome da criança, Onesíforo. Oh, meu filho, Onesíforo. Brincadeira à parte, tá, irmãos? Mas fechando parênteses aqui na piada, que não podia deixar passar, né? Só pra gente animar que o estudo não ficar muito para baixo, a gente sorrir um pouco. O fato é que esse homem foi alguém que Paulo fez questão de mencionar que quando todo mundo abandonou, esse cara estava lá. Para ser irmão, para animar ele, para animar o apóstolo. Poxa, mas Paulo, pastor, Paulo era um grande homem de Deus, Paulo era alguém cheio do Espírito Santo, Paulo escreveu cartas inspiradas pelo Espírito Santo. Mas até o apóstolo também passou por luta, por prisão, por desânimo, é isso que ele está falando também. Nas entrelinhas ele está falando isso, você percebe? Está dizendo, houve momentos onde eu desanimei, eu estava preso, me abandonaram, me senti sozinho, mas tinha um homem lá que foi resposta da minha oração. Ele foi a presença de Deus ali palpável na minha vida. Porque há momentos, irmãos, onde a ajuda de Deus virá por meio de pessoas. Pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos ajudar. E naquele momento em que Paulo precisava, Onesíforo foi essa pessoa. Então, o que eu quero dizer com essa segunda parte da lição, é importante que você entenda que na igreja nós precisamos de gente que esteja disposta a ser a resposta de oração de alguém. Mais Pedros, Tiagos e Joões no momento de dor, mais Onesíforo no momento de abandono. Alguém que não está só interessado em receber bênção, mas alguém que vem para a igreja interessado em ser uma bênção na vida de alguém. Em fazer com que a vida do outro e a luta que o outro esteja enfrentando seja um pouco mais amena, um pouco mais possível, porque você faz parte dela, porque você se encontrou com ela. Então a vida dela, que estava ali no momento de luto, pôde ter um pouquinho mais de amor, de compaixão, de graça, de misericórdia. Por quê? Porque alguém estendeu a mão e esse alguém é você. Nós precisamos de gente assim. Paulo, na sua segunda carta ao Timóteo, falou para Timóteo que haveria um tempo onde os homens seriam amantes de si mesmos. Nós vivemos num tempo onde o egoísmo impera, onde as pessoas estão mais preocupadas em satisfazer suas próprias necessidades e nós carecemos de gente que queira ser, não apenas receber uma bênção, mas ser uma bênção na vida de alguém. Ser uma pessoa que vai chorar com os que choram, que vai se alegrar com os que se alegram, que vai estender a mão para alguém que está caído. E nós precisamos construir esse ambiente na igreja, esse ambiente relacional, esse ambiente orgânico, humano, porque essa é a verdadeira religião cristã. Bom, vamos às considerações finais, e aí aproveito para dizer, a verdadeira religião surge quando nossas vidas se tornam úteis. Quando nossas vidas se tornam úteis diante de Deus para tornar a vida do outro melhor. Minha vida é útil para tornar a vida do outro melhor, o seu fardo mais leve, como diz Tiago 1:27. Isso é cristianismo. Por isso o apóstolo Paulo nos diz que cumprir a lei de Cristo, de amar uns aos outros, essa é a lei de Cristo, lembram? De João, capítulo 15. Então, a lei de Cristo de amarmos uns aos outros é celebrada, é cumprida, é exercida quando nós ajudamos uns aos outros a carregarem as suas cargas. É isso que o apóstolo está dizendo. Então, veja só como é que isso ganha uma dimensão muito grande, né? Muito maior. Eu saio da ideia de que o cristianismo é apenas um discurso de palavras bonitas para uma ideia onde cumprir o mandamento de Cristo é, na verdade, fazer com que a minha vida seja útil, sim, mas não útil apenas a mim mesmo, a minha família, aqueles que eu amo, mas útil na vida de um meu irmão, de alguém, quem quer que seja, para tornar o fardo dessa pessoa um pouco mais leve, um pouco mais suave. Talvez eu não tenha poder em mim para resolver o problema dela, mas eu posso talvez ser um ouvido que vai ouvir, ser a boca que vai dar um conselho, ser o ombro que vai acolher para chorar, ser as mãos que irão se estender para levantar aquela pessoa que está caída ou para dar um abraço, só para dizer, olha, eu estou aqui. Entenda com o meu abraço
que esse abraço é o Espírito Santo de Deus te abraçando para dizer: eu estou aqui com você. Às vezes as pessoas só precisarão disso. E nesse momento a gente tem que estar ali para ajudar a carregar o fardo também dessas pessoas. Tá certo? Isso é cristianismo, tá bom? Eu espero de coração que esse vídeo tenha abençoado a sua vida, que esse estudo tenha tocado o seu coração tanto quanto toca o meu, e que no nome de Jesus, você aí na tua igreja, eu aqui também na minha igreja, nós possamos colaborar um pouquinho para ajudar na construção de relacionamentos assim, onde cada crente ajuda a levar a carga uns dos outros. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até o nosso próximo estudo. Bom, meu irmão, se você chegou até aqui nesse vídeo, eu quero te fazer uma pergunta. Alguma vez você já foi convidado para pregar e você ficou perdido sem saber como se preparar, como preparar o seu sermão? Ou de repente você até escolheu o texto, você orou, né? E escolheu o texto, mas depois quando você ficou diante do papel, você ficou travado, sem conseguir ali desenvolver e organizar as ideias para te ajudar no momento que você estivesse na frente da igreja para entregar o seu sermão? Se alguma vez já aconteceu isso com você, eu quero convidar você a participar do meu curso chamado Curso Cartilha do Pregador. É um treinamento online para capacitar você, para te oferecer ferramentas para a construção do seu sermão ou do seu estudo bíblico. E não só isso, não. Você vai aprender essas ferramentas e você vai aprender a como apresentar o seu sermão com muito mais desenvoltura para os seus ouvintes. Se você também se interessa por isso e você quer se aperfeiçoar para realizar o seu ministério com ainda mais excelência, clica no link abaixo desse vídeo aqui na descrição e eu te vejo na nossa primeira aula. Um grande abraço e que Deus te abençoe.